E aí, meus amigos, revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para a nossa revisão de véspera, Direito Administrativo para PGE Mato Grosso do Sul, tá? Dessa vez eu preparei uma aula com bastante legislação local, mais ou menos a metade da nossa aula, que nós vamos ficar falando só de legislação local lá de Mato Grosso do Sul, tá? Não é que cai tanto assim na prova CESP, tá? A prova CESP costuma ter ali 5, 6, 7, no máximo, questões de legislação local. É bem raro passar disso, acontece, mas é raro. E de vez em quando vem alguma prova com nenhuma legislação local. Também acontece, tá? Mas é que, como estamos fazendo essas revisões com alguma frequência, para dar uma modificada um pouco no ritmo da aula, desta vez eu decidi colocar mais legislação aqui pra gente. Vamos falar muito de Estatuto dos Servidores e de Lei Orgânica da Procuradoria de Mato Grosso do Sul, beleza? E já vamos começar pelo Estatuto dos Servidores. E aí, o que eu fiz? Eu selecionei aqui uma série de dispositivos, uma série de artigos que ou são diferentes da 8.112, então pode confundir, ou tem algum aspecto que eu quero chamar sua atenção. Vamos lá. Primeiro, o artigo 17, olha só. Está falando de concurso público para provimento dos cargos efetivos, ele vai falar: o concurso será de provas ou de provas e títulos realizado em 2 etapas. Olha só, o Estatuto dos Servidores coloca como regra em Mato Grosso do Sul o concurso ser realizado em 2 etapas. Então, se cair essa redação na sua prova, você marca correto. Porém, saiba que, na prática, as carreiras têm leis especiais e regras especiais para concurso. Então, por exemplo, a Procuradoria, ela não é feita em 2 etapas, né? Tem bem mais etapas que isso, tá? Então, isso é comum, várias carreiras. Auditores fiscais, oficiais da polícia, enfim. Tem várias carreiras em Mato Grosso do Sul que são mais de 2 etapas do concurso. Mas se cair na sua prova assim, essa redação pura e simples, você marca verdadeiro, porque está na lei. Artigo 19. Antes de ler o artigo, eu quero que você fique atento no seguinte: tem 3 institutos que você sempre deve conhecer em se tratando de servidores públicos. É a nomeação, a posse e o efetivo exercício. A nomeação é o ato administrativo que nomeia, né? Que chama determinada pessoa para ocupar um cargo público. A posse é o ato formal pela qual essa pessoa aceita a nomeação, aceita adentrar naquele cargo público, tá? E onde a administração, ao mesmo tempo que o particular aceita, a administração verifica se ele cumpre os requisitos para a posse, tá? Depois vem o efetivo exercício. O efetivo exercício é quando o servidor de fato senta a bunda na cadeira para trabalhar. É quando ele de fato chega na repartição pública e fala: opa, estou aqui hoje, segunda-feira, 8 horas da manhã, para começar o meu trabalho. Esse é o efetivo exercício. Toda lei, todo estatuto de servidor vai tratar desses 3 institutos e é muito comum que nós tenhamos diferenças nos prazos entre um e outro, tá? Vamos analisar aqui como funcionam essas regras em Mato Grosso do Sul. Olha só. A posse é o ato expresso de aceitação das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência às normas legais e regulamentares. Ok. Formalizado com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. A lei não fala se é útil ou corrido, mas é corrido, tá? Não são dias úteis, então. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias corridos, embora a lei não fale, contados da publicação do ato de provimento. Esse ato de provimento é o que nós também chamamos de nomeação, né? Prorrogável por mais 30 a requerimento do interessado e a juízo da administração. Então, olha só, é um ato discricionário essa prorrogação, tá? É a juízo da administração. Claro que, como toda discricionariedade, tem que ser usada conforme o interesse público. Mas o importante é: o servidor público que vai tomar posse no estado de Mato Grosso do Sul, ele não tem direito subjetivo à prorrogação desse prazo de 30 dias. O que ele tem direito subjetivo é a 30 dias entre a nomeação e a posse, tá? Agora, um prazo maior que esse, mais 30 dias, é discricionário da administração pública. Parágrafo 4º. No ato da posse, o funcionário apresentará obrigatoriamente declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio
e declaração sobre exercício de outro cargo, emprego ou função. Ponto aqui é o seguinte: o servidor público vai tomar posse, ele tem que cumprir uma série de requisitos, inclusive aqueles exames médicos, documentação, e também deve apresentar uma declaração de bens, uma declaração patrimonial, tá? Tem decreto lá em Mato Grosso do Sul falando, olha, essa declaração pode ser aquela mesma que você faz no imposto de renda, tá? Mas isso não está na lei, mas está no decreto. O decreto não vai cair na prova, muito provavelmente. O ponto é o seguinte: é muito semelhante ao que está na lei de improbidade, tá? A lei federal. O ponto é, a lei de improbidade como um todo, ela é uma lei nacional, ou seja, você aplica para a União, para estados e para municípios. Mas especificamente nesse artigo 13, ela é norma federal. Esse artigo 13 só se aplica para a União, tá? Para se aplicar aos estados, nós precisamos de norma específica, que é justamente esse parágrafo 4º do artigo 19, tá? Então saiba que lá em Mato Grosso do Sul funciona da mesma forma que para a União, você tem que apresentar essa declaração de bens. A norma federal já fala que é a declaração de imposto de renda, tá? Isso é a redação nova, né? A redação agora da lei 14.230. Antes não era exatamente assim, mas já tinha essa obrigatoriedade de comprovar o patrimônio. É que agora a lei federal especificou que é através da declaração de imposto de renda. A lei estadual não especifica, mas eles aceitam a declaração de imposto de renda, ok? Artigo 27. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias. Então veja, entre a nomeação e a posse, 30 dias, prorrogável por mais 30, ok? E entre o exercício, entre a posse e o efetivo exercício, também é 30 dias, prorrogável por mais 30. Isso é diferente na 8.112, tá? Eu nem vou falar os prazos da 8.112 para não te confundir agora, você não chegar lá trocando os prazos. Mas saiba que na 8.112 é diferente, mas no estado de Mato Grosso do Sul para posse, 30 dias, prorrogável por mais 30. Para o exercício, 30 dias, prorrogável por mais 30, tá? Sempre no interesse da administração pública, sempre um ato discricionário essa prorrogação. E aí, de quando se conta esse prazo para o exercício? Da data da posse ou da data da publicação do ato, quando estamos falando de provimentos que não são por nomeação. Por exemplo, caso de remoção, reintegração, aproveitamento, reversão, redistribuição. Ou seja, são situações em que o servidor público ele já está dentro da administração pública. Ele só está sendo colocado em uma nova lotação, seja através de remoção, seja através de uma reintegração, enfim, através de algum desses institutos, tá? Nesses casos, você conta o prazo da data da publicação, mas é sempre 30 dias. Parágrafo 1º. Os prazos previstos nesse artigo poderão ser prorrogados por 30 dias a requerimento do interessado e a juízo da autoridade. Então, mais uma vez, precisamos ter requerimento do interessado e é ato discricionário, tá? Interessante que é a requerimento e a juízo, não é ou, tá? Ou seja, a administração pública não pode prorrogar o prazo de posse, de efetivo exercício, depois da posse, exceto se o particular solicitar. Então, parágrafo 3º, não poderá passar a condição de estável o servidor que a comissão reprovar no estágio probatório e todo aquele que receber conceito insatisfatório em 2 semestres seguidos ou 3 alternados, tá? Aqui nós já estamos falando de estágio probatório. Estágio probatório, você sabe, são 3 anos. Lá em Mato Grosso do Sul, como na ampla maioria dos locais, você tem que fazer essa avaliação periodicamente. Alguns locais colocam em 1 ano, mas em regra se coloca em 6 meses. Lá em Mato Grosso do Sul é 6 meses também. Então a cada 6 meses você tem que fazer a avaliação do servidor, tá? E aquele servidor que receber conceito insatisfatório 2 semestres seguidos ou 3 semestres alternados, ele vai perder o cargo. Ele será desligado imediatamente do cargo público. Em outras palavras, ele será reprovado no estágio probatório, que é uma hipótese de exoneração do cargo público. Ok? Artigo 106. O servidor público nomeado para cargo em comissão, você sabe, cargo em comissão é aquele de provimento não efetivo, tá? É aquele de provimento por livre nomeação e exoneração.
Nesse caso, quem está no cargo em comissão e optar pela remuneração do cargo efetivo perceberá a gratificação de representação. O que é isso, cara? Olha só, pensa o seguinte, nós temos um servidor, nós temos ali um policial militar do estado de Mato Grosso do Sul. Esse policial militar, ele é nomeado para ser, por exemplo, assessor do secretário de Segurança Pública. Pensa essa hipótese. Ele foi nomeado para ser assessor do secretário de Segurança Pública. Esse cargo de assessor é um cargo em comissão. Então ele tem um cargo efetivo, policial, e agora foi nomeado para um cargo em comissão. Ele recebe conjuntamente a remuneração dos dois? Não, tá? Ele vai ter que fazer uma opção. Ou ele recebe a remuneração do cargo em comissão, ou ele recebe a remuneração do cargo efetivo, mais essa gratificação de representação. Que essa gratificação de representação é um percentual da remuneração do cargo em comissão, tá? Então, veja, em nenhuma hipótese o servidor ele vai acumular as duas remunerações integralmente. Ele pode ficar só com a remuneração do cargo em comissão. Isso acontece quando é um servidor que tem uma remuneração muito baixa, né? E é nomeado para algo que paga muito. Por exemplo, alguém que tem um cargo de nível médio e é nomeado para secretário de Estado. Então ele prefere ficar só com a remuneração de secretário de Estado. Agora, se ele quer ter as duas remunerações, o que ele faz então? Ele opta por ficar com a remuneração do cargo efetivo e mais um percentual, que é justamente essa representação aqui para o cargo comissionado. É assim que funciona também na esfera federal, tá? Então, na verdade, aqui, o Estatuto de Mato Grosso do Sul, ele simplesmente copiou as normas que vêm da esfera federal, como quase toda essa lei, tá? Quase toda essa lei vai copiando a 8.112, que facilita bastante o nosso estudo, né? Parágrafo 1º do mesmo artigo. Não será paga ao servidor, durante o período em que estiver ocupando cargo em comissão, qualquer vantagem que não seja inerente ao exercício desse cargo, exceto o adicional por tempo de serviço e a inerente ao cargo efetivo, se tiver definido em lei ou regulamento que o cargo em comissão ocupado seja privativo da carreira do servidor nomeado, que é o seguinte, olha só, se você é nomeado para um cargo em comissão lá em Mato Grosso do Sul, você não vai receber os benefícios do seu cargo efetivo. Se esse seu cargo efetivo tem outros benefícios que não a sua pura e simples remuneração. Por exemplo, imagine um professor. Imagine que esse professor tem uma gratificação. Ah, gratificação por atividades de ensino básico. Imagine que tem essa gratificação. Ele vai perder essa gratificação enquanto ele está ocupando o cargo em comissão. O que faz sentido, né? Porque se ele está no cargo em comissão, ele não está prestando atividade de ensino básico. Tá? Agora, se ele está em um cargo em comissão e esse cargo em comissão dele é privativo daquela carreira, aí ele recebe todos os benefícios da carreira. Veja que essa norma faz sentido mesmo, porque assim, se o cargo em comissão é privativo daquela carreira, é porque enquanto ocupa aquele cargo, na verdade ele ainda está naquela carreira mesmo, na prática. É o caso, por exemplo, de um procurador que ocupa o cargo de procurador adjunto. Veja, o procurador-geral adjunto, né? Para quem não sabe, são os chefes setoriais das procuradorias, sabe? Então a gente sempre tem o adjunto da fiscal, o adjunto da judicial, o adjunto do consultivo, às vezes adjunto de meio ambiente, enfim. Você vai ter esses subchefes, vamos dizer assim, dentro da procuradoria. São privativos de procurador do Estado. Então, quem é o subprocurador-geral ali da área fiscal, ele também é procurador, ele também está exercendo efetivamente o cargo de procurador. Por isso que ele mantém os benefícios do cargo, tá? Agora, se esse mesmo procurador do Estado é nomeado, por exemplo, secretário, sei lá, vamos dizer aí, secretário da Fazenda, nesse caso ele vai perder esses benefícios que são inerentes ao cargo que ele ocupa, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. Nenhum servidor, no exercício de cargo em comissão, poderá perceber remuneração superior à fixada para o governador do estado. Aqui é interessante, tá? Primeiro aspecto aqui, você tem que lembrar como funciona o sistema de teto remuneratório, tá? E olha só, como funciona o teto remuneratório nos estados. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas o teto remuneratório nos estados, nós temos
um teto para o executivo, que é a remuneração do governador, um teto para o legislativo, que é o subsídio do deputado estadual, e um outro teto para o judiciário, que é o subsídio do desembargador. O problema é, a Procuradoria do Estado, ela está dentro do executivo, mas para fins de teto remuneratório, ela pega o teto do judiciário, ou seja, a remuneração do desembargador. Por que que isso é importante? Porque esse parágrafo 2º, ele é válido, mas ele não inclui os procuradores de Estado, tá? Veja, então, um procurador de Estado pode sim ganhar mais que o governador do Estado. Isso acontece com frequência até, tá? Ganha mais na remuneração, no subsídio, né? A gente sabe que o cargo de governador vai ter outros benefícios aí. Mas enfim, a remuneração mesmo, o subsídio mesmo, é comum que o cargo de procurador pague mais que o cargo de governador, tá? Agora, para todo o resto do executivo, vale essa regra aqui mesmo. E vale, inclusive, no momento da acumulação do cargo efetivo com a representação pelo cargo em comissão, que é justamente para isso que serve esse parágrafo 2º. Para falar o seguinte, olha, imagina o seguinte, nós temos ali um auditor da Receita Estadual. Eu não sei dizer para você qual é a remuneração dos auditores lá em Mato Grosso do Sul, mas eu sei que é bastante. Auditores estaduais sempre ganham bem. Então imagine, ele está lá com a sua boa remuneração e ele é nomeado para uma Secretaria de Estado, que também tem uma boa remuneração. É possível que a somatória da remuneração do cargo efetivo mais a verba de representação do cargo comissionado ultrapasse a remuneração do governador. Nesse caso, a gente vai ter que ter um abate-teto, porque ele não pode ganhar mais que o governador. Ok? Artigo 138. O servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por prazo superior a 24 meses. Como acontece em todo Estatuto de Servidor, a lei, lá em Mato Grosso do Sul, garante o direito à licença para tratamento de saúde. Porém, o máximo nessa licença é 24 meses, 2 anos. E se passar desse período, o servidor é obrigado a voltar mesmo doente? Não. Nesse caso, ele vai ser aposentado por invalidez, tá? Essa é a nossa regra lá em Mato Grosso do Sul. Artigo 140. No curso da licença para tratamento de saúde, o funcionário abster-se-á de atividade remunerada, sob pena de interrupção da licença com perda total do vencimento. Essa norma é muito importante que ela exista, porque senão a gente não poderia aplicar essa penalidade por falta de previsão legal, mas ela é até um tanto quanto óbvia, né? Se você está afastado por motivo de tratamento de saúde, você não pode prestar nenhuma atividade remunerada. E veja, não é ocupar cargo público, não. É atividade remunerada, que é um conceito mais amplo, tá? Ou seja, inclusive atividades privadas. Também, em outras palavras, se você é procurador lá no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, e você sai para tratamento de saúde, você não pode dar aula na universidade, você não pode dar aula no Revisão PGE, você não pode exercer a atividade remunerada, seja pública, seja privada. E o que acontece com quem exerce? Ele vai ter interrupção da licença com perda total do vencimento desde o início das atividades, tá? E até que reassuma o cargo. Então, olha só, tem lá, exemplo totalmente fictício, claro. Nós temos lá determinado servidor, tá, no Mato Grosso do Sul, e esse servidor, ele pega a licença médica e está dando aula no Revisão PGE desde outubro. Descobriram, o que acontece? Ele vai perder a remuneração que ele recebeu do cargo de outubro até a data em que ele voltar da licença médica, tá? Artigo 184, é grande esse estatuto, né? É grande mesmo. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá. Veja, essa daqui não é a prescrição dentro do processo administrativo disciplinar, aquela prescrição para que a administração pública apure os fatos e aplique penalidade. Não. Essa é a prescrição para o particular, seja servidor público, seja mesmo um terceiro interessado, solicitar algo perante a administração pública relativo aos direitos dessa lei, né? Quem seria o terceiro interessado aqui? Um pensionista, por exemplo, tá? E aí, quais são os prazos? 5 anos
Quanto aos atos de demissão e de cassação de disponibilidade ou de aposentadoria, ou ainda que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Ou seja, o servidor público, ele tem alguma relação com a administração pública que envolve dinheiro da remuneração dele, estão pagando a menor, deixaram de pagar, demitiram e aí por isso cessaram o pagamento, claro, enfim, qualquer coisa que a administração pública deixou de pagar ou pagou a menor, prazo prescricional de 5 anos para esse servidor público reclamar. Já qualquer outro caso que não esteja previsto em lei e não envolva as relações de trabalho e aspectos patrimoniais, né, dinheiro, o prazo é de 120 dias, ok? Ótimo. Com isso, já apontei aqui vários aspectos interessantes da lei. Agora nós vamos ver várias jurisprudências relevantes para servidor público, tá? Jurisprudências federais, né? Mas claro, com alta incidência na prova aqui. Vamos lá. Primeiro, a súmula 266 do STJ, bem manjada, mas é que eu quero fazer uma diferenciação com vocês. Olha só. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Isso sempre dá problema, porque a administração sempre fica querendo exigir os requisitos ali em inscrição definitiva ou mesmo na inscrição preliminar no concurso, e nós temos súmula do STJ. É na posse que você exige as condições para assumir um cargo, tá? O STF tem um julgado aqui que é importante você conhecer. Nesse assunto, né? O STF possui jurisprudência no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição. Por que isso daqui? Porque nós temos vários cargos que têm limite, todo cargo, na verdade, né, tem um limite máximo de idade. Em alguns cargos esse limite é bem baixo, por exemplo, carreiras policiais é muito comum você ter ali um limite de 30, às vezes 25, 30, 35 anos para assumir o cargo. O que acontece? A administração demora para fazer o concurso e demora para nomear depois. Então é comum que em um determinado local que o limite seja 30 anos, a pessoa vai fazer o concurso com 28, mas só é nomeada quando ela já tem 31, sabe? Por causa dessas situações, o STF abre essa exceção à súmula do STJ, tá? E aí o STF fala, olha, quanto ao limite de idade, é no momento da inscrição no concurso. Outras exceções é para as carreiras da magistratura e do Ministério Público, que se exige esses requisitos na inscrição definitiva. Para os demais cargos, não há essa exceção, tá? Pelo menos não no nível, vamos dizer assim, consolidado para você levar para sua prova. Ainda há discussão a respeito, é verdade. Mas para a sua prova, você leva a súmula do STJ, que exige tudo na posse, e a exceção criada pelo STF, segundo a qual o limite de idade é comprovado na inscrição. Ok? Mais um julgado aqui pra gente. Outro assunto já dentro de servidores públicos ainda, né? Não há direito adquirido do servidor a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração. A situação aqui é simples. O servidor público ele tem direito à irredutibilidade salarial. Ok. Mas é comum que a remuneração seja composta de vários elementos. A gente tem salário base, aí você tem uma gratificação, depois você tem um auxílio de não sei o que lá e mais alguma outra verba aqui de caráter individual, tá? Então veja, se aparece uma lei e quer tirar uma dessas gratificações, pode tirar, desde que a remuneração global não seja diminuída, tá? Então, se o servidor recebe na somatória R$ 4.000, se ele for continuar recebendo 4.000 ou mais, podem alterar do jeito que quiser a remuneração dele. O importante é, não pode diminuir o valor total recebido, ok? Assim, nas hipóteses em que houver aumento da carga horária dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional da remuneração. Esse caso é interessante. Pensa o seguinte, servidor público que trabalha 6 horas, pode uma lei posterior à posse, ao exercício dele, aumentar a carga horária de 6 para 8 horas? Pode sim, exceto
se essa lei não aumentar a remuneração dele proporcionalmente, tá? Então assim, tá lá, trabalha 6 horas, facilitar os cálculos, né? E ganha 6 mil reais. Se quer aumentar para 8 horas, tem que aumentar a remuneração para 8 mil reais, tá? Nesses casos, pode sim. E no caso de diminuição da carga horária, esse julgado não fala, mas a gente sabe. Olha só, o servidor ele trabalha 8 horas, ganha lá os 8 mil. Se uma lei diminuir para 6 horas, tem que diminuir a remuneração dele? Não, e não pode fazê-lo, tá? Então, pode diminuir a carga horária, a lei, mas não pode diminuir a remuneração, ok? Mais um julgado. O STF tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora da jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. O ponto aqui é o seguinte: servidor público pode acumular cargo? Pode, só naquelas hipóteses previstas lá na Constituição Federal, tá? 2 cargos de profissional da saúde, um cargo técnico ou científico com um cargo de professor ou 2 cargos de professores, tá? E também policiais militares. Ótimo, só essas hipóteses de acumulação. Agora pensa o seguinte, procurador do Estado. Procurador do Estado trabalhando 40 horas, ele quer ocupar um cargo na universidade, tá? Seja federal, seja estadual, que também é 40 horas, cargo de professor. Ele pode acumular? A princípio pode. Procurador é um cargo técnico, pode acumular com professor, mas os dois têm 40 horas. Pode? O STF entende que pode, e o STF entende mais. O STF fala, não só pode, como se tiver uma lei estadual, uma lei local, diminuindo essa possibilidade, falando, olha, não pode acumular 80 horas. O máximo que pode acumular é 60 ou 70 horas. Essa lei é inconstitucional, porque para o STF, só a própria Constituição pode estabelecer as limitações à acumulação de cargo público, tá? Então, por isso, pode sim acumular 2 cargos de 40 horas. Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11, aqui é o teto remuneratório, tá? Da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Olha só, o STF, antigamente ele entendia que o servidor público, ele estava limitado ao teto na somatória dos cargos. Então, quem é procurador e professor tinha que somar os 2 cargos para ver se dava o teto. Se desse o teto, tinha que abater. Aí o STF foi e falou, olha, mas eu, ministro do STF, já ganho o teto. Então eu vou ter que dar aula de graça aqui na UNB, na Universidade de Brasília? Não. Então, ministro do STF pode ter 2 tetos. Essa foi a primeira decisão. Mas aí o próprio STF olhou e viu que ficou meio imoral, né? Falou, pô, eu decido que eu posso ter 2 tetos, mas todos os outros não? Então o STF evoluiu o entendimento e agora é pacífico, vale para qualquer servidor público. O teto vale para cada cargo ocupado. Se você ocupa 2 cargos públicos, potencialmente você pode receber 2 tetos remuneratórios. Tá? Súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Essa era a hipótese de ascensão funcional que existia no Estatuto dos Servidores de Mato Grosso do Sul, mas foi revogada, tá? Então, Mato Grosso do Sul obedece aqui a súmula vinculante 43. A súmula vinculante 43, ela fala algo muito simples. É o seguinte, olha, quer ocupar um cargo público, você tem que passar no concurso para aquele cargo público. Você não pode passar em um concurso para outro e uma lei posterior te mudar para aquele, ou mudar a sua carreira inteira. Vamos a alguns exemplos que já fizeram o Brasil afora e todos eles foram sendo declarados inconstitucionais. É muito comum em receita estadual, né? Receita que eu digo na Fazenda, da Secretaria de Fazenda, nós temos os auditores fiscais, e aí lá nós temos 3 carreiras em regra, tá? O técnico de tributos, que é um cargo de nível médio, o analista de tributos, que é um cargo de nível superior, e o auditor
fiscal, que também é cargo de nível superior. O que alguns estados tentaram fazer? Municípios também fizeram muito isso. Pega o cargo de nível médio e fala, olha, agora não existe mais esse cargo de nível médio. Quem quiser trabalhar na Secretaria de Fazenda vai ter que ser nível superior. E aí pega todo mundo que está nesse cargo de nível médio e equipara ao cargo de nível superior. Nas primeiras leis, eles tentaram passar diretamente as pessoas. Falava, olha, todo mundo que está no cargo de nível médio agora se considera no cargo de nível superior. Aí foi declarado inconstitucional. Aí a técnica legislativa evoluiu, né? Eles mudaram, eles falaram, não, ele continua no mesmo cargo, só que ele tem as mesmas remunerações e direitos do cargo de nível superior. O STF declarou inconstitucional também, tá? Então veja, você não pode mudar de cargo e você não pode falar, olha, todo mundo que está nesse cargo agora tem os direitos daquele outro cargo superior. Também não pode. Também seria uma espécie de ascensão camuflada de cargo público, ok? Alguns julgados, ainda tratando essa hipótese aqui da súmula vinculante 43, falar o seguinte, ó. Esse tem sido o entendimento desta corte, né, do STF, diante de circunstâncias diversas relativas à violação do artigo 37, inciso 2. 37, inciso 2 é a nossa regra que determina que deve haver concurso público prévio à ocupação, à nomeação para cargo efetivo. Assentou. Primeira coisa decidida, né? A vedação de provimento derivado, é a nossa súmula vinculante 43. 2. A manutenção de servidores e empregados públicos admitidos sem concurso público. Servidor que foi admitido sem concurso público deve ser retirado do cargo, não importa quanto tempo ele esteja lá, tá? 3. A impossibilidade de o passar do tempo sanar situações irregulares, rechaçando a tese do fato consumado. Quem tentou muito isso aqui foram os cartorários, né? Porque os cartorários, eles já tinham a regra que tinha que fazer concursos públicos para os cartórios, mas muito Tribunal de Justiça Brasil afora foi distribuindo os cartórios para os amigos de quem estava no poder, né? E aí o que acontece? Esses amigos ficaram lá 10, 15 anos. Quando foram fazer concurso, eles falaram, não, peraí, eu já estou aqui há 15 anos, eu já tenho direito adquirido, já é fato consumado. Ou mesmo alegaram que já decaiu o direito da administração pública de anular o provimento deles, tá? E aí o STF é peremptório e fala, olha, não existe teoria do fato consumado e não há prazo decadencial porque ofende diretamente a Constituição. Então, quem entrou em um cargo público de forma irregular pode perder esse cargo público a qualquer momento, não interessa quanto tempo passe, ok? E a impossibilidade de transmudação do regime de cargo temporário para cargo efetivo. Isso aqui ocorreu muito em assembleias legislativas, tá? O que acontece? A Assembleia Legislativa vai lá e nomeia um monte de assessor, um monte de gente, cada deputado nomeia 20 assessores e tal. E algumas dessas pessoas vão para os setores administrativos da Assembleia Legislativa e ficam lá por muitos anos, muito mesmo, às vezes 20 anos, lá em um determinado setor dentro da Assembleia Legislativa, sempre com cargo de caráter temporário. E aí o que fazem? Depois de um tempo, a própria Assembleia, como ela que faz as leis, né, ela vai lá e faz uma lei e fala, olha, a partir de agora vamos moralizar a casa. A partir de agora só pode ocupar cargo que tem a natureza efetiva aqui, quem de fato passar em concurso e tudo mais. Mas quem já estava, continua. Tá? Vários estados, alguns municípios também fizeram isso, tá? Todos declarados inconstitucionais pelo Supremo. Não pode. Se entrou em caráter temporário, jamais poderá ser efetivado. Exceto, claro, se fizer um concurso público, enfim. Mas aí é outro vínculo, né? Dentro do mesmo vínculo, jamais. Não se aplica a teoria do fato consumado para candidatos que assumiram o cargo público por força de decisão judicial provisória posteriormente revista. Sempre que você entra com mandado de segurança, consegue o eliminar para continuar em um concurso público, você está assumindo um risco, tá? É o risco de você ser nomeado, tomar posse, entrar em efetivo exercício e 3 anos depois, o judiciário julgar o mérito daquele seu mandado de segurança e revogar sua liminar. E falar, olha, não, você não tinha razão aqui. E aí você perde o cargo. Pior ainda, pode ser que você já ocupe um cargo público hoje, tá? Vamos pensar aí, ó, você ocupa o cargo de analista da Justiça Federal. Beleza, você é analista da Justiça Federal, não cumpriu o estágio probatório, você só tem 1 ano como analista.
E aí você é nomeado subjúdice procurador em Mato Grosso do Sul. Você entra, veja, você rompeu seu vínculo na Justiça Federal, entrou na Procuradoria em Mato Grosso do Sul. Se lá na Procuradoria, depois de uns anos, acontece o que eu falei, revogam sua liminar, você vai perder o cargo de procurador, mas não vai poder voltar para o cargo de analista da Justiça Federal, porque você ainda não tinha cumprido o estágio probatório ali, você não era estável. Nesse caso, você vai ficar sem nada, tá? Eu sei que é uma situação um tanto quanto injusta, mas é o que acontece, ok? Vamos lá. A situação é diferente, contudo, se a pessoa, após permanecer vários anos no cargo, conseguiu a aposentadoria. Então veja, você pode passar 20 anos no cargo de procurador com uma liminar. Se eventualmente, eu tô falando procurador, mas vale qualquer cargo, tá? Só para dar um exemplo próximo a gente aqui. Você pode passar 20 anos no seu cargo de professor com uma liminar. Se essa liminar for revogada, você vai perder o cargo. Não dá para aplicar a teoria do fato consumado. Porém, se você passou esses 20 anos e se aposentou como procurador, professor, policial, o que seja, aí você mantém a sua aposentadoria, tá? A ideia aqui é que quem já se aposentou já acabou rompendo aquele vínculo e já cumpriu os requisitos para a aposentadoria, então permanece lá, ok? Mais um julgado. É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo. Não pode haver critério de desempate que crie discriminação entre brasileiros natos, tá? Não pode, é inconstitucional. Eu entendo, inclusive, que é inconstitucional algumas normas adotadas lá em Alagoas, no concurso da PGE Alagoas. Eu não vou aprofundar nelas agora, porque não é pertinente essa nossa revisão de véspera. Mas lá criou algumas vantagens para quem é de Alagoas, né? Especificamente com relação à isenção para o concurso público. Mas enfim, a gente discutiu isso em algumas lives que a gente tratou lá do edital da PGE Alagoas. O que importa para a gente aqui não pode ter critério de desempate que diferencie nacionais. Em outras palavras, quem é sul-mato-grossense, em caso de empate, tem vantagem sobre quem é de outro estado qualquer da Federação Brasileira. É inconstitucional uma norma nesse sentido. Viola o artigo 37, parágrafo 12 da Constituição. Aqui trata do teto e trata da possibilidade de o Estado, tá, fixar um teto único para o Estado todo. Vamos terminar de ler aqui o dispositivo e aí eu explico. Olha só. Viola o artigo 37, parágrafo 12, a norma estadual que, embora veiculada por meio de emenda à Constituição, elege como parâmetro remuneratório máximo dos servidores públicos estaduais o valor integral do subsídio dos ministros do STF. Qual é o ponto aqui? Olha só, nós temos o nosso teto nacional, que é o subsídio do STF. Como eu falei anteriormente, nos estados nós temos o subteto que vai para o executivo, governador, para o legislativo, deputado estadual, para o judiciário, e aí incluso no judiciário, MP, defensoria e procuradorias, inclusive procuradoria municipal, tá? Então, incluso no judiciário é o subsídio do desembargador. Contudo, se o Estado quiser, ele pode colocar uma norma na Constituição Estadual falando, olha, para o Estado vale um único teto, que é o subsídio do desembargador. Vários estados fazem isso. Rondônia foi além. Rondônia falou, olha, aqui no estado de Rondônia, nós aqui, deputados, estamos pegando essa prerrogativa do parágrafo 2º, artigo 37 da Constituição, e vamos estabelecer um teto único. E o teto único no estado de Rondônia é o subsídio do ministro do STF, tá? Tentou-se, então, aumentar o teto, aumentar a autorização dada pelo parágrafo 12. O STF, meio que obviamente falou, é inconstitucional, tá? Então, pode estabelecer teto único no estado? Pode, porém esse teto único é o subsídio do desembargador, não o subsídio do STF, ok? Saindo de servidor público, vamos falar um pouco de fundações públicas, tá? Assunto bem cobrado, inclusive, pela banca CESP. Vamos lá,
Primeiro, o conceito está no Decreto-Lei 200. Esse Decreto-Lei é muito antigo, portanto, esse conceito está parcialmente ultrapassado. Vamos detalhar aqui. Fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Olha só, aqui ele só considera a hipótese das fundações públicas de direito privado, tá? Então, se considerarmos que é uma fundação pública de direito privado, esse conceito está certo. Ela realmente tem personalidade jurídica de direito privado, não tem fins lucrativos, é criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, tá? Corretíssimo aqui, mas só para as fundações públicas de direito privado. As fundações públicas de direito público, elas têm natureza jurídica autárquica, tá? E aí muda tudo aqui. Ela é de direito público, continua sem fins lucrativos, só que ela não é criada em virtude de autorização legislativa. Ela é criada diretamente pela lei. Aí aqui, eu quero que você fique atento, é um detalhezinho simples da Constituição. Olha só, a autarquia e fundação pública de direito público, que é uma espécie de autarquia, são criadas diretamente pela lei, tá? Empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado são autorizadas pela lei, mas são criadas por um ato de direito privado, tá? Ok? Então, faça bem essa diferenciação. A fundação pública de direito público é criada pela lei, a fundação pública de direito privado é autorizada a criação pela lei. E aí, a Maria Silvia vai trazer um conceito aqui pra gente. Fundação instituída, o que é uma fundação pública, né? É uma fundação instituída pelo poder público, ela é o patrimônio total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, então veja que nós temos duas espécies diferentes de fundação, e destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social. Fundações sempre têm essa finalidade, tá? É para prestar atividades na ordem social. Por isso que, em regra, elas estão ligadas à saúde, educação e assistência social, tá? Com capacidade de alta administração e mediante controle da administração pública nos termos da lei. E aí, características gerais das fundações, que vale tanto para direito público quanto para a área de direito privado. Daqui a pouco a gente diferencia as duas, mas primeiro vamos ver o que as une. Ambas integram a administração pública indireta, tá? Possuem o benefício da imunidade tributária recíproca e os bens, eles têm aquelas prerrogativas dos bens públicos. Quais são? Qual é a principal delas, aliás? É a impenhorabilidade, não pode ser penhorado. Olha, isso tem consequências importantes. Veja, quando nós falamos que determinada entidade administrativa não pode ter seus bens penhorados, quer dizer que o judiciário não pode ir lá e diretamente satisfazer os credores de um eventual débito judicial. Portanto, tem que pagar mediante precatório, tá? Então, nós vamos lá pegar o artigo 100 da Constituição e essa entidade vai ter que pagar mediante precatório justamente porque os seus bens são impenhoráveis. É o caso das fundações públicas, tanto de direito público quanto de direito privado. Ok? Seus contratos exigem, em regra, prévio procedimento licitatório, tem que licitar. A responsabilidade civil é objetiva nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E nós temos supervisão ministerial ou tutela administrativa. Aqui vale a pena você conhecer alguns conceitos que estão satelitários também a essa ideia de supervisão ministerial. O ponto é o seguinte, a administração pública ela é hierárquica. Por isso que, quando alguma autoridade decide algo, você pode recorrer para a autoridade superior, porque é uma hierarquia, até que você chega no governador do estado ou no presidente da república, enfim, você chega no topo ali daquela hierarquia. Então você pode recorrer, tá? De uma decisão qualquer de uma autoridade administrativa. O ponto é, o presidente de uma autarquia ou o presidente de uma fundação, ele não é hierarquicamente vinculado ao governador ou a qualquer secretário de Estado, tá? Por isso, não cabe recurso hierárquico, não cabe o nosso recurso administrativo comum.
Agora, algumas leis autorizam que haja recurso, e a doutrina dá o nome de recurso hierárquico impróprio. Impróprio porque não há hierarquia, mas é como se houvesse. Porque nós estamos falando, olha, presidente da fundação, o seu ato pode ser revisto pelo governador, tá? Então, nesses casos aqui, em virtude da supervisão ministerial ou tutela administrativa, que é o termo mais correto na esfera estadual, né? Supervisão ministerial é a mesma coisa, mas é um termo mais condizente na esfera federal, porque é lá que nós temos ministérios. No estado não há ministério, há secretarias, secretariado, né? Então, por isso, nós temos aqui um recurso hierárquico impróprio sobre os atos dos presidentes das fundações, ou presidente de autarquia também. Agora, o que separa uma fundação de direito público de uma fundação de direito privado? Olha só, a fundação de direito público também é conhecida como autarquia fundacional ou fundação autárquica. É tudo a mesma coisa, tá? Só muda o nome que cada doutrinador dá. O regime jurídico é integralmente de direito público, tem regras processuais diferenciadas, são aquelas regras da fazenda pública, tá? Então você vai aplicar aí prazos em dobro, você vai aplicar reexame necessário, naquelas hipóteses que o CPC autoriza reexame necessário, e qualquer outra regra processual que diferencia a fazenda pública em juízo. Contratos administrativos têm cláusulas exorbitantes que havia na 8666 e continua na nova lei de licitações. Já a fundação de direito privado é conhecida também como fundação governamental. As restrições decorrentes dos princípios de direito público, então nós temos essas restrições, porém o regime ele é majoritariamente de direito privado, tá? Regras processuais comuns para essas fundações públicas de direito privado e os contratos administrativos, eles em regra não têm cláusulas exorbitantes, tá? Mais diferenciações. Atos administrativos com atributos legais, tá? Aqui você vai para os atributos do ato administrativo, né? Coercibilidade, autoexecutoriedade, presunção de legitimidade e de legalidade, tá? Regime estatutário de servidores. Quem é contratado mediante concurso público para essa fundação de direito público é servidor público, tá lá no estatuto. Criação por lei específica e a lei criadora já dispõe sobre a área de sua abrangência. Então, olha só, quando a lei cria a fundação pública de direito público, já fala em que ela vai atuar. Já fala, ó, nós estamos criando essa fundação aqui, que ela é a fundação de erradicação ao analfabetismo no Estado. E aí ela vai trabalhar nessa área de erradicar o analfabetismo, tá? Então veja, a própria lei já diz qual é a área. Diferente aqui da fundação pública de direito privado, olha só. Primeiro, os atos administrativos, eles são desprovidos dos atributos, porque eles são atos que têm uma natureza parcialmente privada, né? Regime seletista dos empregados, criação por autorização legal específica, ou seja, não é a lei que cria, a lei só autoriza a criação, e você precisa de uma lei complementar para falar qual é a área de atuação das fundações públicas de direito privado. Enquanto aqui na Fundação Pública de Direito Público é uma lei ordinária mesmo, que já cria a fundação e já fala em que ela atuará. Ok? E agora um julgado aqui pra gente, relativamente recente, né? 2019. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende do estatuto de sua criação ou autorização e das atividades por ela prestadas. Em outras palavras, ainda que uma fundação pública ela seja criada com natureza jurídica de direito privado, se ela atua em tudo como se fundação pública de direito público fosse, na verdade ela terá que ser reconhecida como uma fundação pública de direito público, tá? Ainda que tenha sido criada como de direito privado. É isso que o STF decidiu aqui, assim, ó. Assim, as atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado, ok? Vamos lá. Agora, vamos voltar um pouquinho para a legislação estadual
E vamos falar de algumas normas que estão na Lei Complementar 95, que é a Lei Orgânica da Procuradoria, da PGE, tá? São normas específicas para a PGE. Olha só, artigo 2º. A Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à administração pública estadual, cabendo aos procuradores do Estado em caráter exclusivo. Então veja, só o procurador do Estado faz isso daqui. A representação do Estado e a defesa dos seus direitos e interesses nas áreas judicial, extrajudicial e administrativa. Já era a redação da lei e é exatamente o que o STF decidiu aí ao longo dos últimos 3, 4 anos, né? O STF foi fixando uma série de jurisprudências falando, olha, a carreira de procurador do Estado, ela é única e ela tem que fazer toda a defesa judicial, extrajudicial e administrativa da administração pública, tá? Não pode ter carreiras paralelas, como procuradores autárquicos ou mesmo procuradores das universidades federais. E aí nós temos julgado recente, eu não trouxe aqui, mas vale a pena falar para você, nós temos julgado recente falando, olha, universidade estadual não pode ter quadro próprio de procuradores. O STF aceitava até recentemente, tá? Agora não aceita mais. Fala, olha, até pode existir um cargo comissionado de procurador-geral da universidade, mas ele tem que ser ocupado também por um procurador de Estado, ok? Então vamos lá, ó, em caráter exclusivo. Então, exclusivamente vai fazer 5 coisas, 5 incisos. Vamos lá. Promover a cobrança da dívida ativa estadual e das decisões do Tribunal de Contas em favor da Fazenda Pública Estadual. Lembrando que aqui nós também temos jurisprudência falando, olha, quando o Tribunal de Contas do Estado, ele estabelece uma multa, tá? Em virtude de uma atuação de um gestor municipal, tá? Quem cobra essa multa é a Procuradoria do município, tá? Ou ressarcimento ao erário municipal, né, se for o caso. Tá? Agora, se for algo em favor da Fazenda Pública Estadual, aí é a PGE que cobra. Propor ações discriminatórias e ação civil pública. Ação discriminatória, se você não conhece, é uma ação de rito especial, tá? Que ela é feita, é muito comum em estados mais agrícolas, vamos dizer assim, né? Estado que tem muita zona rural, Mato Grosso do Sul é um caso desse, que é feito para determinar em uma grande área de terras o que ali é terra privada e o que ali é terra devoluta, ou em outras palavras, terra do Estado, tá? Então, a ação discriminatória, ela tem essa função bem específica, tá? Não precisava estar aqui como atividade privativa da Procuradoria, porque se é só a Procuradoria que faz a defesa judicial do Estado, obviamente, só quem vai apresentar essas discriminatórias em nome do Estado é a Procuradoria, mas o legislador resolveu colocar. Ação civil pública, claro que, veja, não é que só o Estado apresenta ação civil pública. O Ministério Público, a Defensoria, obviamente também apresentam, tá? É que em nome do Estado, né? Em nome do ente federativo, aí sim é só a PGE, tá? 3. Propor ao governador o oferecimento de ação de inconstitucionalidade, lembrando, tá? Quem é legitimado para apresentar a DI não é a Procuradoria, é o governador, tá? Por isso que a Procuradoria, ela só vai propor ao governador. No fim das contas, é uma decisão política, tá? Ainda que você tenha embasamento técnico jurídico. A Procuradoria pode apresentar 1 milhão de motivos para que o governador apresente uma ADI. Se o governador chegar e falar, não, não quero, pronto, não vai apresentar aquela ADI, tá? Na forma da Constituição Federal, elaborando o correspondente instrumento, ou seja, a Procuradoria propõe para o governador e elabora a petição inicial da ADI. O governador assina se quiser. Inciso 4. Exercer as funções de consultoria e de assessoramento jurídico, de coordenação e supervisão técnico-jurídica do Poder Executivo e da administração indireta, tá? Isso hoje é bem pacífico, mas é sempre bom bater. A administração indireta é totalmente representada pela Procuradoria, exceto empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado, ou seja, exceto as entidades de direito privado dentro da administração pública. Essas entidades de direito privado
podem ter corpo próprio de advogados. Por isso que você vê concurso para advogado da Caixa Econômica, concurso para advogado da Petrobras, concurso para advogado do Banco do Brasil, enfim. Você pode ter advogados dessas empresas públicas, sociedade de economia mista, tá? Agora, a administração pública indireta de direito público, aí só a Procuradoria. Inciso 5, representar concorrentemente, judicial e extrajudicialmente, entidades autárquicas, fundacionais ou empresas públicas. Aqui está errado, tá? Olha só, por que está errado? Porque essa redação é antiga. E ela falava o seguinte, olha, a Procuradoria, ela vai representar concorrentemente. Concorrentemente com quem? Com a Procuradoria própria dessas entidades. Porque quando essa lei foi feita, ela pressupôs que nós poderíamos ter procuradorias dentro das autarquias, tá? Procuradores autárquicos. E de fato nós tínhamos lei em Mato Grosso do Sul fazendo isso, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo, tá? Então hoje não lemos concorrentemente aqui, embora esteja na lei, é exclusivamente, tá? Só a Procuradoria faz a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações. Empresas públicas, sociedade de economia mista, aí sim tem advogados próprios, ok? Artigo 4º. A PGE será dirigida pelo Procurador-Geral do Estado, nomeado e empossado pelo Governador do Estado, dentre integrantes da carreira de procurador em atividade, tá? Alguns estados autorizam que o Procurador-Geral seja de outra carreira. Na União é assim com a AGU, né? Mas no estado de Mato Grosso do Sul, não. Lá, só um procurador pode ser procurador-geral, com, no mínimo, 30 anos de idade e 10 anos de efetivo exercício do cargo, tá? Para ser procurador-geral tem que ter 10 anos de casa, 10 anos de PGE, ok? Parágrafo 3º, mesmo artigo 4º. Os ocupantes das funções de procuradores gerais adjuntos serão nomeados por ato do governador do estado, escolhidos dentre os procuradores do estado em atividade, com um mínimo de 10 anos de prática profissional, dos quais pelo menos 5 anos na carreira. Não confunda o procurador-geral com o procurador-geral adjunto, tá? Esses adjuntos são os chefes setoriais dentro da procuradoria e o requisito aqui é 5 anos na carreira, 10 anos de serviço público como um todo, tá? De prática profissional, melhor dizendo. Vale a advocacia aqui também, tá? 10 anos de prática profissional, mais pelo menos 5 anos na carreira. Essa regra, ela é um pouco mais grave do que a maioria das procuradorias estabelece, tá? A maioria estabelece que cumprir o estágio probatório pode ser chefe, pode ser procurador-geral adjunto, tá? Em Mato Grosso do Sul, não. Você tem que ter pelo menos 5 anos na procuradoria e 10 anos de prática profissional, tá? Artigo 10. O Conselho Superior da PGE. O Conselho Superior é sempre o órgão de decisão máxima dentro da procuradoria, tá? Qual é a composição do Conselho Superior aqui? É uma composição que favorece bastante a carreira, tá? Olha só. Nós temos o Procurador-Geral, que é o presidente, ok? Aí nós temos o Corregedor-Geral, tá bom? E 5 procuradores representantes de cada uma das categorias da carreira, tá? Então, cada uma das 5 categorias vai escolher um representante, tá? E aí, essas 7 pessoas vão formar aqui o nosso Conselho Superior com direito a voto. Nós temos um 8º integrante, que é o presidente da Associação de Procuradores. Só que o presidente da Associação de Procuradores, ele participa das reuniões, ele tem direito à voz, mas não tem direito a voto, tá? Ou seja, ele fala, ele pode tentar convencer os integrantes do conselho, mas ele mesmo não decide, tá? É o que diz aqui, ó, o parágrafo 3º, fala que, com exceção do presidente da associação, todos os outros terão direito a voto. E o parágrafo 4º, o corregedor-geral não terá direito a voto nos processos que envolvam matéria disciplinar, sendo para este fim substituído pelo suplente da categoria especial, tá? Então, cada uma das 5 categorias elege o representante e elege também um suplente, tá?
Esse suplente, e o da categoria especial, que é a última categoria lá no estado do Mato Grosso do Sul, ele substitui o corregedor geral quando envolver matéria disciplinar. Por que que o corregedor geral aqui ele não atua quando envolve matéria disciplinar? Porque quando envolve matéria disciplinar, o corregedor geral, ele faz o papel, abre aspas aí, tá? De Ministério Público, ele faz o papel de acusação, né? É ele que vai apurar os fatos, é ele que vai analisar se realmente aquele procurador cometeu ou não aquela falta funcional, e é ele que vai levar para o conselho a questão daquele procurador. Então, ele não vota justamente por isso, porque ele já é, vamos dizer assim, a pessoa que está investigando e fazendo a acusação, entre aspas, né? Então, por isso ele não vota, ele é substituído nesse caso específico, ok? Artigo 35. O procurador do Estado deverá tomar posse no prazo de 30 dias, contado da publicação do decreto de nomeação, prorrogável por igual período a critério da Procuradoria. Veja que o prazo para tomar posse é exatamente igual ao do servidor público comum lá do Estado de Mato Grosso do Sul, né? 30 dias, prorrogável por mais 30. No efetivo exercício é diferente. Os integrantes da carreira de procurador do Estado deverão entrar em exercício dentro de 30 dias, contado da data da posse, sob pena de exoneração. Não há possibilidade de prorrogação para o efetivo exercício, tá? Se você for sobrevivendo a cada uma das fases desse concurso, chegar a tomar posse, é 30 dias para o efetivo exercício, não pode ser prorrogado. Se fosse um outro servidor público qualquer lá no Estado, poderia prorrogar esse efetivo exercício para mais 30 dias. Procurador não, tá? E claro, aqui nós aplicamos essa norma porque é norma especial, né? Obviamente ninguém fique na dúvida quanto a isso. Mais um assunto aqui, prescrição na responsabilidade civil do Estado. Você sabe, a responsabilidade civil do Estado, em regra, ela é objetiva. Isso quer dizer que nós não temos que averiguar culpa ou dolo do agente público, tá? Ela é atraída quando nós temos um agente público atuando na condição de agente público, por isso que um policial militar fora do serviço que está usando a arma da corporação atrai a responsabilidade do Estado, tá? Mas tem prazo, prescreve. Vamos analisar então como funciona essa prescrição na responsabilidade civil do Estado. Decreto-Lei 20.910 de 32, muito antigo, vai estabelecer a nossa regra. Fala, olha, é 5 anos. Prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. Ok, então a nossa regra aqui, 5 anos para a prescrição. A primeira jornada de direito administrativo, que é um conteúdo doutrinário, né, vai falar, olha, realmente é 5 anos, não é 3 anos. Por quê? Porque como o Código Civil 2002 estabeleceu o prazo geral de prescrição em 3 anos, algumas procuradorias começaram a falar, não, agora o prazo de prescrição é 3 anos só aqui na responsabilidade da administração pública, tá? Tentou fazer colar essa tese, não colou. Prevaleceu a ideia de que é norma especial, aqui o nosso Decreto-Lei 20.910, e por isso o prazo é 5 anos mesmo. O STJ já havia decidido, agora a doutrina também resolveu se unir em torno do assunto aqui. E aí, um julgado do STJ, ele vai aplicar o princípio da accionata. Esse princípio da accionata é o seguinte, o que está por trás dele? Por trás dele está a ideia de que a prescrição ela é feita para, vamos dizer assim, para punir, ela é feita para limitar os direitos daquele que dorme, daquele que deixa de buscar os próprios direitos, para que as situações jurídicas não se eternizem, né? Só que a gente não pode contar o prazo se a pessoa não tinha condição de saber que sofreu o dano, tá? Por isso que, pelo princípio da accionata, tá? O prazo prescricional, ele só começa da data em que os efeitos são constatados. Então imagine que você vá no hospital público e faça uma cirurgia. Você sai da cirurgia, parece que você está bem, mas o médico cometeu algum erro que daqui 3 anos vai surtir efeitos. Só daqui 3 anos você vai descobrir que o médico errou na sua cirurgia, tá? Nesse caso, como o STJ aplica o princípio da accionata, ainda que a cirurgia tenha ocorrido faz tempo, só começa a contar o prazo prescricional da data que os efeitos são constatados. Então, só da data que essa cirurgia apresentou
o problema, ok? Nesse exemplo que eu estou dando. Mais um julgado aqui, STJ também. O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo acordo da prescrição da ação indenizatória, nos casos em que não chegou a ser ajuizada a ação penal, é a data do arquivamento do inquérito policial. Nós temos essa regra específica aqui para alguns casos em que também é crime, que nós temos aqui o inquérito policial investigando. Você vai contar o prazo a partir da data do arquivamento do inquérito, tão somente. Mais um julgado. As ações indenizatórias por danos morais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o período militar de exceção são imprescritíveis. Olha só para o que ocorreu na ditadura, tá? Tortura na ditadura, imprescritível. Tortura que acontece hoje dentro de uma delegacia de polícia, prescreve em 5 anos, tá? Só tortura no período de exceção militar é que é imprescritível. E as ações de ressarcimento? Primeiro, o que é uma ação de ressarcimento nesse contexto? Veja, o agente público vai lá e comete o dano. Pela teoria da dupla garantia, que é aceita pelo STF, tá? Você que sofreu o dano, pode entrar com ação diretamente contra o agente público? Não pode. Você tem que entrar com ação contra o Estado. Pensa o seguinte, o policial vai lá e dá um tiro em você indevidamente. Você pode entrar com ação indenizatória contra o policial? Não. Você vai entrar com ação indenizatória contra o Estado, tá? Prazo de 5 anos. Nessa ação indenizatória, não vai averiguar dolo ou culpa do policial, porque é uma ação objetiva, responsabilidade objetiva. Ok. Já quando o Estado perde, o Estado ele pode entrar com ação de ressarcimento. O Estado basicamente pensa assim, né? Olha, eu perdi porque o meu policial fez uma bobeira qualquer que eu tive que pagar 50 mil reais. Agora eu vou cobrar 50 mil reais desse meu policial, tá? E aí, nessa ação de ressarcimento, não é mais responsabilidade objetiva, tá? Na ação de ressarcimento, nós temos que ter o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Então, se o policial agiu com dolo ou culpa, o Estado vai apresentar a ação de ressarcimento e deve ganhar essa ação e cobrar do policial. Se o policial não agiu com dolo ou culpa, o Estado vai ficar com prejuízo. Ele vai indenizar o particular e não vai ter ninguém para cobrar de volta, tá? Prejuízo do Estado. Agora, essa ação de ressarcimento também tem prazo, tá? Em regra, né? Vamos analisar qual é esse prazo e qual é a exceção. Julgado aqui do STF, é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Então nós vamos ter que diferenciar o que é um ilícito civil do que é um ato doloso de improbidade, tá? Por exemplo, o policial vai lá e bate o carro da polícia, a viatura da polícia, em um carro particular, tá? Ele agiu culposamente, vamos dizer assim. Esse é um ilícito civil. Nesse caso, o Estado vai ter sim prazo prescricional para cobrar dele, tá? Agora imagine, esse mesmo policial, ele recebe dinheiro do traficante, tá? Para não cumprir seus deveres de policial, para não prender, haver um crime, enfim. Para fazer parte do esquema ali. Esse não é um mero ilícito civil. Esse é um ato doloso de improbidade. É crime também, claro, mas nós não estamos analisando a parte criminal aqui. É um ato de improbidade. Se é um ato de improbidade, nesse caso, o ressarcimento é imprescritível, tá? Então você tem que saber fazer a diferenciação. Se o ressarcimento ao erário decorre de um ilícito civil, é prescritível. Se decorre de um ato de improbidade, é imprescritível. E o STJ entende que o prazo prescricional aqui é de 5 anos, tá? O STF ainda não decidiu o assunto, mas para o STJ, é o que vale para a sua prova, o prazo para a Fazenda Pública buscar o ressarcimento ao erário é de 5 anos, ok? Com isso, encerramos aqui essa nossa revisão de véspera da prova de Mato Grosso do Sul.
Espero que tenha sido útil para você. Desejo de verdade que você faça uma grande prova lá em Mato Grosso do Sul. Lembrando, é uma prova CESP, né? Então costuma ser uma prova ali que tem uma cobrança razoável de jurisprudência. A nossa expectativa aqui no Revisão PGE é que seja uma prova difícil, mas que não seja absurdamente difícil e que seja bem mais razoável do que foi a PGE Ceará. Tomara, porque você não vai ter 20 questões de penal e processo penal. É isso aí, tenha uma ótima prova e vamos juntos!